para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º e 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para a nossa última aula desse semestre. Pois é, 30 de junho de 2021, nossa última aula, chegando às nossas férias, amanhã já é nossas férias. Pois é, eu aqui da clima de São João, com a camisa de São João ainda, hoje é 30 de junho, mas nós vamos continuar a nossa aula aqui com o nosso projeto, Escola em Minha Casa, projeto de vida executado pela Secretaria Municipal de Rosário, né? Parceria com os professores, com vocês pais. Então, pegue aí aquele caderno, lápis, caneta e borracha, e vamos anotar as principais palavras-chave, tá certo? E qualquer coisa, chame aí o seu irmão também para participar dessa aula com vocês. Nós vamos continuar trabalhando hoje sobre a natureza do Brasil. O país como um Brasil, né, que é cheio de floresta, de vegetação, de clima, né? Pois é, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de vegetação brasileira, né? O Brasil, que vem ser a vegetação, né? O que é a vegetação, que ela é um dos elementos que compõem a paisagem brasileira. E nós temos as principais vegetações, que o nosso livro, infelizmente, ele colocou poucas, né? Só colocou aí alguma floresta amazônica, mata atlântica, mas nós temos outro tipo de vegetação, né? Nós temos o cerrado, a caatinga, tá certo? E também a matas de araucárias, ou também mata dos pinhais. Mas também temos o quê? Nós temos a mata dos cocais aqui no Maranhão. Vamos falar um pouco para vocês, começando sobre a floresta amazônica, que ocorre em área de clima quente e úmido. No Brasil, ocorre ali na região norte do Brasil, ali pega o oeste do Maranhão e também o norte do Mato Grosso e abrange outros países também, tá certo? É uma floresta densa que infelizmente está sofrendo, vem sofrendo há muitos e muitos anos com o desmatamento, mas isso é um assunto para depois, tá certo? É a nosso maior tipo de vegetação do Brasil. Temos também a famosa Mata Atlântica. Por que Mata Atlântica, professor? Floresta Atlântica. Porque ela está próxima do litoral, próxima do Oceano Atlântico, tá certo? É uma floresta de tropical que, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, aqui chegaram lá em Porto Seguro, nós vamos falar daqui a pouco em história, ela compreendia o Brasil pelo litoral lá do Rio Grande do Norte, descia todo o litoral brasileiro até o Rio Grande do Sul, adentrando ali por alguns estados do interior do Brasil, como nós podemos ver nesse mapa aí, né? Onde nós observamos aí a floresta de Mata Atlântica, né? Floresta tropical brasileira, e temos também a imagem de como ela ficava antes no país. Hoje resta menos de 10% da nossa floresta atlântica devido à sua devastação, causada principalmente ali pela exploração do pau-brasil, depois pela exploração para plantações, para criações de para engenhos e para a criação de animais também. Além da Mata Atlântica, nós temos também, meus alunos, a caatinga. O que vem ser a caatinga? É um tipo de vegetação que ocorre no nosso semiárido, né? No nosso clima semiárido ali, onde as plantas são realmente com galhos retorcidos, são adaptadas àquele tipo de climas realmente, tá certo? O semiárido dele é quente, seco, com maiores temperaturas do Brasil, tá certo? E com menores quantidades de chuva que ocorre pelo país, tá certo? Também ali ocorre ali na região do clima, próximo ao clima tropical. E fica próximo aonde? Qual região aqui no Brasil, professor? Fica aqui na nossa região Nordeste. O Maranhão não tem a vegetação de caatinga, né? Fala um pouco sobre o nosso cerrado. O cerrado brasileiro é como se fosse aquele silo brasileiro, né? Porque ele ocorre ali, ocorre todo o nosso durante o Brasil central, que pega o Maranhão, desce o Tocantins, pega ali em parte ali do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, vários estados do país. É nessa região onde tem os maiores produtores agrícolas do Brasil, tá certo? E o cerrado, professor, qual é a característica dele do cerrado de vegetação? São árvores, não são árvores pequenas, mas também elas são de médio porte, com galhos retorcidos, com troncos retorcidos, tá certo? E com cascas grossas que são adaptadas para aquele tipo de vegetação. É um tipo de vegetação, tipo de savana brasileira, só que muito mais rica, tá certo? O nosso cerrado é rico e é onde
nós produzimos grande quantidade, né, de grãos do Brasil, como soja, milho, entre outros, tá certo? Além do cerrado, vamos trabalhar aqui quarto ano com as matas dos pinhais, ou as matas de araucárias. São os famosos pinhais, né? Ali, pinheiros lá, que ocorrem em clima subtropical, principalmente na região sul do Brasil, no estado do Mato, ali do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Essa árvore grande e bonita que ocorre lá no sul do país. Pode ter também ali algumas espécies no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Além dessas vegetações que nós falamos, nós também temos qual tipo outro de vegetação? Tem umas matas de cocais que ocorre bastante aqui na cidade de Rosário, né? Que ali ocorre aqui no estado do Maranhão, do Piauí com o coco babaçu e também com a carnaúba. Além disso, tem o quê? O manguezal. Qual a característica deles ali, principal? São as árvores que ficam ali próximo ao litoral, aonde com o encontro da água doce com a água salgada, elas crescem ali, né? Elas crescem sobre as raízes que ficam sobre as águas também. Tá certo? São os principais tipos de vegetação do Brasil. Infelizmente, as vegetações brasileiras estão sendo devastadas, como o nosso cerrado, como eu falei agora há pouco, para a plantação, né? Para a plantação de soja, milho, para a criação da pecuária, né? Está sendo devastada de maneira, às vezes, até de maneira desordenada, aonde não tem todo um acompanhamento para ver se pode fazer ali um replantio daquela área para poder recuperar aquela área que foi plantada e devastada, tá certo? O nosso cerrado, a gente está sendo devastado para a criação de animais, principalmente de gado, né, para gado de corte, para gado leiteiro e também para a plantação, né, de soja, de milho e entre outras tipos de monoculturas que ocorrem no país. Além do cerrado também, a nossa Mata Atlântica já sofreu muito devido à devastação que ocorreu lá no nosso passado, lá no início com a exploração do pau-brasil e outras situações também, como o engenho para a plantação de cana-de-açúcar e a floresta amazônica também devido ao desmatamento que está acontecendo ali de maneira, às vezes, criminalmente, tá certo? Ok? Apesar disso, o Brasil é um país realmente que tem uma grande área florestal, uma grande parte do seu território, um dos maiores países que tem grande parte do seu território protegido. E ainda bem que está sendo protegido, porque senão nós teríamos nosso tipo de vegetação com maior destruição ainda, mas nós temos grandes leis que vão protegendo nosso tipo de vegetação, nossas florestas, né? Que são realmente o pulmão do mundo, certo? E aqui nós terminamos o quarto ano, nós vamos entrar com o quinto ano, com a urbanização brasileira, com as grandes cidades, médias cidades, e a nossa querida Rosário como pequena cidade, né? Rosário que é aí, né, o berço do boi de orquestra do Maranhão, não é isso? Pois é, hoje, 30 de junho de 2021, nós ainda estamos aí, né? No clima de São João, professor VT a caráter, tá certo? Vamos falar um pouco para vocês ainda sobre as cidades, seus problemas, né? Falamos a aula passada sobre os problemas de infraestrutura, como água e esgoto. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os problemas das construções, sobre as construções de casas em locais inadequados e também no meio de transporte. Professor, mas como é que surgiu esses problemas? Relembrando a vocês, com a Revolução Industrial na Inglaterra no início do século XVIII, veio o quê? Veio as indústrias, surgiu emprego e teve o grande aumento da população nas grandes cidades. Que teve o que? As cidades não estavam organizada para receber uma certa quantidade de pessoas. Então as cidades saíram de repente de 100 mil habitantes para 500 mil pessoas. Elas não estavam preparadas para receber essa quantidade de pessoas. Então as pessoas mais pobres iam para lugares que não tinha tanta estrutura. Então, e aumentou o número de problemas nas grandes cidades devido à industrialização e à urbanização das cidades do mundo e, consequentemente, também do Brasil. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, com mais de 85% da população morando nas cidades. E um dos grandes problemas realmente das cidades são as moradias inadequadas. A gente volta lá para a unidade 1, quando nós falamos sobre lá, né, sobre a dinâmica populacional brasileira. As pessoas saem da sua cidade para outra cidade, para um local em busca de emprego e qualidade de vida. Ela vai morar aonde seu poder aquisitivo, ou seja, o dinheiro, quanto ela recebe, dá para ela pagar. Se ela consegue morar em um bairro que tem uma estrutura, ela vai para esse bairro. Se não, infelizmente, ela vai para um bairro que não tem tanto uma estrutura. E às vezes elas não têm terreno para isso. E vão construir suas casas em locais que não é adequado para moradia.
Às vezes uma encosta que pode ocorrer o quê? Um deslizamento, né? E pode machucar alguém ali, destruir a casa, ou morar em um tipo de casas como essas aqui na imagem, que são palafitas. E tudo isso dá problema por quê, gente? Porque não tem toda uma higiene, não tem um local, não tem um banheiro. Então é um local insalubre, causa aí um problema de saúde pública também. Tudo isso é preciso acontecer o que aí, professor? Uma reorganização da ocupação do solo para que as pessoas sejam realocadas para bairros planejados onde dê qualidade de vida e dessa forma dê dignidade para o cidadão, que é aquilo que nós trabalhamos na última aula na disciplina de História. Tá certo? E vamos falar também um pouco sobre os transportes públicos, né? Os transportes públicos brasileiros, como é que acontece? Por exemplo, São Luís. Rosário é uma cidade que não tem transporte público. Vamos para São Luís, com grande linha de ônibus, aonde muitas vezes essa quantidade de ônibus é insuficiente para a população. Por quê, professor? Porque a maioria da população das grandes cidades, ela depende dos ônibus. Em São Luís são em torno de 700 mil pessoas que dependem do transporte público. Infelizmente, nós temos o quê? Apenas ônibus. Nós não temos metrô, senhor de metrô, nós não temos, ainda não tem BRT, ainda está se construindo BRT, não se tem VLT e outro tipo, né, aquele tipo de bicicleta que sai de uma parada para outra, não, em São Luís não existe, só é o ônibus. Qual é a consequência disso? Uma pouca quantidade de ônibus para muita gente, e o que dá superlotação, o que não pode acontecer durante esse tempo na pandemia, mas é o que mais acontece, né? As pessoas não olham para isso, na superlotação dos ônibus que já existia, principalmente nesse tempo de pandemia. Além disso, da superlotação, quais são os problemas, professor, para o transporte público brasileiro, aqui do Maranhão? Falta de acessibilidade, degraus muito altos para as pessoas com dificuldade na locomoção, degraus muito altos e amplos para as pessoas de idade avançada. São problemas recorrentes que acontecem durante muito tempo na nossa capital, mas que infelizmente até hoje ainda não foi resolvido. Acessibilidade em que situação, professor? Elevador, por exemplo, nos ônibus. Pode até ter, mas a maioria não funciona. Por exemplo, também para a pessoa chegar, que usa a cadeira de roda para pegar um ônibus com elevador, ele precisa de uma calçada acessível e não tem. Então, toda essa situação causa um problema no transporte público das grandes cidades. E a superlotação e a falta de acessibilidade é um desses problemas também, tá certo? Então, as grandes cidades, elas oferecem uma maior infraestrutura, uma maior diversidade, mas infelizmente existe muito problema com a falta de infraestrutura, de saneamento básico, de casas adequadas para as pessoas morar, e dessa forma surge o quê? Aquelas aglomerados subnormais, os famosos bairros através das invasões, e também temos o quê? O nosso transporte público lotados, superlotados e também sem acessibilidade. Quarto e quinto ano, nessa nossa aula de geografia vai ficando por aqui. Nós temos atividade para o quarto ano na página 71, 72, 73 e do quinto ano 79, 81 e 82. Então Deus abençoe, até a próxima aula. Aproveita essas férias, fique realmente de férias e até agosto no nosso próximo encontro, tá certo? No próximo bloco vamos trabalhar com história, tá? Olá, meus alunos do quarto, quinto ano, professor André Nascimento, mais uma vez aqui, depois dos intervalos, né? No bloco passado nós tivemos geografia com quarto, quinto ano, né? E mais uma vez eu estou aqui para vocês a caráter, a São João, hoje nesse dia 30 de junho de 2021. Férias batendo na porta. Eu sei que vocês estão muito felizes por isso, depois desse semestre, né, que nós nos esforçamos para fazer o melhor. Eu sei que vocês se esforçaram bastante. E nós vamos continuar hoje nossa aula do quarto, quinto ano, iniciando sobre o início do comércio, que é muito fácil hoje comprar, professor. Basta eu pegar meu smartphone aqui e comprar alguma coisa do celular, pela tela do celular, que ele chega na minha porta, na minha casa, no meu apartamento, em poucos dias, tá certo? Nós vamos continuar falando sobre as mudanças das navegação, né, com melhoramento. Por que teve esse melhoramento, esse avanço na navegação, gente? Devido à necessidade. Tudo é a necessidade que a população observou que tinha. Então ela foi melhorando, tá certo?
eu quero, digamos, melhorar esse livro. Então, eu tenho uma necessidade para melhorar esse livro. Então, eu vou ver ele, vou fazer uma repaginada nele, colocar algumas coisas e tirar outras. Eu posso melhorar devido à necessidade dos meus alunos, tá certo? Então, devido à necessidade, o ser humano viu que era possível mudar e houve mudanças. E as navegações foi um exemplo deles, né? Saíram ali, melhoraram o astrolábio, a bússola e os tipos de embarcações também. E vocês lembram que na aula passada eu falei que eles pensavam que o mundo era o quê? Quadrado, que eles iam navegar, quando chegar a certo trecho ali, pronto, eles iam cair lá no buraco, pensavam que o mundo era quadrado. Além disso, pensavam que tinha os monstros marinhos, que eles iam atacar os grandes navios. Esses eram os medos. Por isso também eles navegavam próximo à costa, né? Ali em busca de novas rotas para chegar às Índias, para também, porque eles não conheciam o mar, o oceano. Então eles estavam próximos à costa, qualquer situação eles poderiam se socorrer e chegar até a praia. Falando um pouco aqui sobre a viagem de Colombo. Professor, quem foi Colombo, né? Colombo foi um espanhol, né, que ele saiu ali da Espanha em busca de rota para as Índias e ele começou a navegar, né, a navegar em direção ali às Índias. Só que o que aconteceu? Em vez de ele pegar todo o tempo para o leste, né, ele veio aqui para o oeste, né? E ele foi para onde, professor? Nas Antilhas, na América Central, ali nas ilhas que fica ali, República Dominicana, Haiti, depois passou por Porto Rico, e depois chegou a Cuba, e ele pensou que tinha chegado nas Índias, pelo contrário, né? Ele chegou ali na região ali das Antilhas, na América Central, ali no famoso Caribe. Pois é, como ele pensou que ele tinha chegado às Índias, ele chamou os nativos de lá de índio. Tá aí, né, o nome, né, que a gente chama, né, os nossos nativos de índio, porque ele imaginou que ele tinha chegado nas Índias. E não, ele chegou no continente americano. E que ano foi isso, professor? Lá no ano de 1492. Mas aí não entendi, professor, mas por que o continente americano se chama América, se foi Cristóvão Colombo que disse que chegou aqui primeiro? Pois é, ele não sabia que tinha chegado na América, ele pensava que tinha chegado aonde? Nas Índias. Então veio ali Américo Vespúcio depois. Tá, não, isso aqui não é a Índia, rapaz. Isso aqui é um novo continente. Aí ele ficou para a história. Aí deram o nome do continente de América em homenagem a Américo Vespúcio. O professor e Cristóvão Colombo fica como? Aí a Colômbia, com pena dele, né? Tá bom, quando eu me ser independente aqui, me livrar aqui um pouco do Equador e da Venezuela, eu vou fundar um país. Pois é, aí a Colômbia deu tem esse nome em homenagem a Cristóvão Colombo. Claro que estou brincando, né, gente? Mas foi. O nome da Colômbia em homenagem a Cristóvão Colombo. Então, nosso continente vai ser chamado de Colômbia? Possivelmente, né? Mas veio Américo Vespúcio na frente, assinou e ganhou ali o mérito. Por isso que nosso continente é chamado de América, por causa de Américo Vespúcio, tá certo? Mas foi o Cristóvão Colombo, o primeiro navegador que se tem, né, registro que chegou aqui no continente americano e que hoje a Colômbia tem esse nome devido a quem? Devido a Cristóvão Colombo, que deu essa homenagem a ele, tá certo? Professor, e quando não descobriram a América, como era o mapa? O mapa, ele era apenas de uma maneira que tinha a Europa, o velho continente, a África e a Ásia, devido às Índias, né? Que eles são os países do Japão, da Indonésia, da Índia também, da China. Pois é, eram os continentes que tinha. A partir daí, quando a América Vespúcio, não é a Índia, é o novo continente, aí foi obrigado a fazer um novo mapa mundi, colocando um novo continente. Por isso que a América é conhecido como novo continente. E o novíssimo continente é a Oceania, mas isso aí é um assunto mais pra frente, tá certo? Depois de Cristóvão Colombo, nós temos quem? Lá, 22 de abril de 1500, lá vem eles nas caravelas e vejam, terra à vista. Quem foi que chegou em 22 de abril de 1500? Pois é, ali na famosa terra de Santa Cruz, na ilha de Vera Cruz, na terra dos papagaios. Pois é, Pedro Alves Cabral foi quando ele descobriu o Brasil. A viagem dele, ele veio para o Brasil realmente em busca ali, né? E ele chegou no Brasil, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. E a partir daí o Brasil eles chegaram no Brasil, conheceram o Brasil. Não foi descoberto, o Brasil já existia com uma população de mais de 5 milhões de habitantes, segundo os historiadores. Era mais
populoso que o próprio Portugal. Só que eles vieram ali, começaram com aquela conversa, o escambo, uma troca, começaram a escravizar os índios, dando um espelho para trabalhar o dia todinho, né? E dessa forma eles foram escravizando, exterminando os nossos indígenas e também pegando nossas florestas, como para o Brasil, nosso ouro. Por isso tem aquela piada, Portugal, devolva o nosso ouro, porque realmente Portugal explorou muito o Brasil durante a era que nós fomos colônia deles, durante muitos e muitos anos. Pois é, e a partir daí, com a viagem de Cabral, o Brasil entra no mapa como uma colônia portuguesa até o ano de 1822. Vocês observaram que a partir dali, com o crescimento, né, início das grandes navegações para a descoberta de novos caminhos para chegar às Índias, o que aconteceu? Eles não descobriram só uma nova rota para que chegaram até as Índias, atrás das especiarias. Eles também descobriram o quê? Um novo continente, que é o continente americano, e descobriram também o Brasil, que é um país muito grande, né? Além do Brasil, outros países da América do Sul, da América Latina, de todo o continente americano, certo? Pois é, meus alunos do 4º ano, por aqui fica a nossa aula de História e agora nós vamos trabalhar com o 5º ano, né? Falando ainda sobre a cidadania contemporânea, nós falamos sobre cidadania, sobre república, sobre monarquia na última aula. Nós vamos falar agora sobre cidadania contemporânea, hoje, a cidadania hoje. Também falamos sobre cidadania no passado, né? E no presente. O que vem ser cidadania, né? Que é o conjunto de direitos e o que mais? E deveres exercidos de um indivíduo que vive em uma sociedade. Eu tenho direito, realmente. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito à educação no Brasil, segundo a Constituição de 1988, eu tenho direito à educação, direito à moradia, direito a voto, eu tenho direito realmente de ser quem eu quiser através do meu esforço. E isso é meu papel de cidadão mesmo, tá certo? É exercer minha cidadania. E o cidadão? O cidadão é ter direito à vida, à libertação, né? A gente vai lembrar um pouco aí da Revolução Francesa, liberdade, né? Igualdade, fraternidade, que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, né? Ter direito à propriedade, ter a posse realmente sobre alguma coisa e a igualdade perante a lei. Não pense que eu tenho só direito, que as pessoas pensam que é só direito e podem fazer qualquer coisa. Não, eu tenho o dever de cuidar com os bens públicos, o patrimônio público. Eu não posso chegar numa praça e arrebentar tudo, quebrar, não. Eu posso responder algum tipo de processo e até ser retirado durante o tempo da sociedade por estar danificando um patrimônio público. Eu tenho deveres, eu tenho, mas eu também tenho... Eu tenho direitos, eu tenho, mas eu também tenho os deveres a cumprir perante a sociedade, porque eu sou cidadão e devo cuidar da sociedade, para que assim ela possa caminhar de maneira mais igualitária, né? Onde todo mundo possa viver com uma igualdade, na verdade com uma equidade. E a Revolução Francesa, gente, a Revolução Francesa, por que aconteceu? Porque a população estava desgostosa com a situação do governo, do rei lá. Então veio essa revolução, né, contra lá, e eles destituíram. O que é destituir? Eles tiraram. Eu vou tirar esse livro daqui, não vai ficar mais aqui. Porque os ricos tinham, além de ser muitos ricos ter dinheiro, eles tinham muito direito. E os pobres não, só tinham deveres. Então eles fizeram essa revolução para que viesse a igualdade, né, a equidade para todos e a fraternidade para todos ali. Então, a partir dali, eles começaram a lutar pelos direitos de igualdade para toda a população, tá certo? Entre homens e mulheres, pobres e ricos, entre religiosos e não. Foi assim, por isso que aconteceu a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa começou a se espalhar, né, esse sentimento de igualdade, de equidade, de fraternidade para todo o planeta. Falando um pouco ainda sobre cidadania brasileira. Professor, o Brasil hoje, por exemplo, a mulher vota, o homem vota. A partir de 16 anos pode votar, mas não é obrigado. 18 anos sim, né? Eu posso votar, eu tenho direito a muitas coisas sobre a estudar, né? Eu tenho direito à casa, à educação, à saúde, né? O Brasil tem um dos melhores sistemas, né? O SUS do mundo. Por exemplo, o Canadá veio entender como funcionava. Só que o Brasil, infelizmente, tem algum desvio que desvirtua o nosso SUS, mas o nosso SUS é muito rico e muitos países realmente eles imitam o Brasil nesse sistema único de saúde, né? Nós temos direito a muita coisa, professor, mas nós sempre tivemos todos esse tipo de direito no nosso país? Não. Nós não tivemos, nunca tivemos todo o tempo esse tipo de dever, de direito, não.
nós tínhamos, por exemplo, durante a monarquia de 1822 a 1899, o que tinha? Os homens, a partir de 25 anos, os que tinham poder, né, sabiam ler, eles tinham direito a voto e essas coisas assim. As mulheres não. Os escravos não tinham direito à educação, a voto, a moradia, nada, nem isso. Nem os religiosos também não tinham direito a voto. Nada disso tinha. As mulheres, essas que não tinham mesmo. Aí veio o que, professor? Depois veio a Primeira República, que foi de 1899 a 1930. E o que aconteceu? As pessoas a partir de 21 anos já puderam votar, né? Os homens ali, os religiosos. Só que as mulheres ainda não votavam ainda, nem as pessoas que não sabiam ler. Professor, e quando foi que a mulher começou a votar no Brasil? A partir de 1932 foi quando a mulher teve esse direito, através de muitas lutas, realmente, manifestações. E realmente surgia no Brasil o desejo dessa igualdade. Todos são cidadãos, têm direito. Então, a partir dali, a mulher começou a votar. E, a partir da Constituição de 1988, ali 5 de outubro de 1988, que todo mundo no Brasil teve o direito a voto. Analfabeto ou não, todo mundo tem direito à educação, direito à saúde, à moradia, a partir da Constituição de 1988. A nossa Constituição, gente, ela é uma das considerada mais avançada no mundo. E ela realmente muitas vezes é imitada por outros países, porque ela dá muito direito para nós brasileiros. Hoje nós temos direito, né, de ir e vir, nós temos direito a nos expressar, porque nós moramos num país democrático, nós expressamos, falamos realmente. Claro, como eu falei, cidadão, né? Eu tenho direito, mas também tenho dever. Tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, tá certo? Mas eu moro num país democrático, posso me expressar, eu posso votar, eu tenho direito à educação, você tem direito à educação de qualidade, a transporte. Então, tudo isso é direito do cidadão brasileiro. E aqui nós vamos finalizar a nossa aula, atividade para o 4º ano na página 69, 70 e 71, e para o 5º ano na página 69, 70 e 71 também. Então, meus alunos do 4º e 5º ano, nossa aula de história está chegando ao final. Então, que vocês aproveitem bastante as férias e até a nossa próxima aula. Deus abençoe!